A tragédia de 1967 causou muita destruição e muita dor. Aqui no bairro do Benfica, famílias que perderam tudo precisaram encontrar forças em meio ao caos. Mas sobreviver à calamidade trouxe a oportunidade de se reinventar e ver o quanto a vida é um espetáculo. A cara de Caraguá de hoje é Dorcas Nascimento. Meu nome é Dorcas Nascimento de Salvo, tenho 72 anos, sou assistente social, especializada em dependência química, saúde mental e psicodrama. Prestes a completar 73 anos, Dorcas é uma das vítimas da tragédia que quase devastou Caraguatatuba em 1967. Ela, que teve uma infância às margens do rio Juqueriquerê, relembra os momentos que viveu enquanto ainda era criança. Nasci em Caraguatatuba e fui criada aqui na beira do rio Juqueriquerê, onde é o Dias hoje, tinha uma chácara grande ali que era dos meus pais. Então a gente morava ali, né? Depois que nós fomos morar lá na antiga Vila Anchieta, que hoje se chama Benfica. Eu estudava muito, né? Sempre gostei de estudar. E eu sempre saía, quando acabava o ano letivo, né? Eu sempre passava em primeiro lugar. Então eu tinha assim, uma fissura muito grande por conhecimento. Eu gostava de estudar desde pequeno, mas eu era muito assim, peralta, eu gostava de subir em árvore, né, atravessar o rio Juqueriquerê, pescar, né, lagosta. A gente pescava pegava um matinho que tinha que dar um pendão, fazia uma laçada e enfiava no rabinho da lagosta, puxava. Então a gente tinha assim uma vida quase que indígena mesmo, né? Então a gente vivia que nem índio, vamos dizer assim. A infância típica caiçara da época foi interrompida pela catástrofe. Uma lembrança classificada por ela como aterrorizante. Eu sobrevivi por fé. Eu tive fé. Eu coloquei as mãos para cima e pedi para Deus me salvar. Me agarrei no pé de mamão, né? Me arrastou por mais de 1 quilômetro. E nadei também, bebi água suja. E foi triste, muito triste. Porque você via as pessoas gritando, né? Pedindo socorro. E a gente não podia fazer nada, a não ser fazer por nós mesmos, cada um por si. Então foi cada um por si. A minha família eu nem sabia mais onde estava, né? Tive minha irmã, Gemima, foi arrastada lá do Benfica até ali onde é o Chibatinha hoje. No meio, ali tinha muito espinho, que fazia parte da vegetação, ficou toda arranhada, né? A Bega ainda acompanhou minha mãe e eles foram juntos e invadiram uma casa junto com outros moradores, uma casa temporada, que era um sobrado, e se protegeram ali. Então, quando eu saí da zona de perigo, aí eu ouvi as pessoas chamando: vem aqui, entra aqui, vem aqui, né? A gente está aqui. E aí eu fui para lá, mas eu estava totalmente desorientada. Não tinha água para beber, não tinha nada para comer. Nós encontramos alguns pães embolorados e eu comi esse pão embolorado. Estava com muita fome e outras pessoas também comeram. Mesmo após 58 anos, embora tenha sido ressignificado, o trauma ainda existe para quem viveu a situação. Inclusive, a irmã de Dorcas, que ajudou o exército na vacinação dos moradores, sente muito isso. Esse pedaço, assim, que eu
revivo, né, dói ainda um pouco, apesar de eu ter superado muita coisa ainda, né? Graças a Deus eu superei, porque eu passei muito tempo psicologicamente afetada. E o que me ajudou foi justamente a tia Jupira, que não era minha tia, mas que eu a chamo de tia carinhosamente, e que devo muito a eles, né? Porque eles me ajudaram na minha parte emocional, os filhos. Ela tinha 7 filhos, imagina, professora primária, que ficava 3 meses sem receber. Na época, o Estado demorava 3 meses para pagar os professores. Eu não sei, assim, a gente nunca passou fome, sabe? E fui tratada como filha nessa casa. E até hoje eu tenho um carinho enorme por eles, pelos meninos, né? Eu fiquei assim, muito impactada, eu fiquei revivendo esses momentos todos. Jupira, de quem Dorcas fala com muito carinho e gratidão, foi quem a acolheu junto à sua família em um dos períodos mais difíceis de sua vida. Eu fiquei aqui ainda um período da enchente. Fui acolhida por uma família, na época, que a família Junqueira, Jupira Dias Junqueira. Nesse período, após a enchente, eu tive muitos problemas emocionais. E eu falo que eu tive uma sorte muito grande desta família me acolher, porque minha mãe, né, com 9 filhos, nós perdemos tudo que a gente tinha. Minha mãe, ela era empresária, ela tinha quitanda, nós tínhamos uma fábrica de doce caseiros e disso que a gente sobrevivia. Tinha um sítio, plantações de banana, né? Então a gente tinha uma vida farta, tínhamos uma horta muito grande que dali saía para a quitanda. Então nós tínhamos muita fartura. E no dia seguinte nós vínhamos sem nada, nem roupa para vestir a gente tinha. E após isso, eu não quis sair de São José, né, quis ficar, que eu queria terminar, eu fazia ginásio, na época era ginásio. Eu queria continuar. E essa família caiu do céu para mim, assim, foi porque eu não os conhecia. Eles estavam aqui há pouco tempo em Caraguatatuba. Eles eram de Ribeirão Preto, professores que vieram trabalhar aqui, que era Laor Junqueira e Jupira Dias Junqueira. E eu tive essa sorte por eles me acolherem. Após a catástrofe, a vida precisava continuar. E o recomeço para a família não foi nada fácil. A minha mãe ficou aqui um pouquinho, né, porque a casa estava muito ruim. O meu avô ajudou a arrumar a casa. E aí ela resolveu, a minha irmã, a Abigail, foi chamada para trabalhar numa farmácia em São José dos Campos, porque a gente pertencia, né, a minha família pertencia à Congregação Cristã do Brasil. E a minha irmã, através de um desses membros da igreja, foi chamada para trabalhar numa farmácia, ela foi primeiro. E depois minha mãe resolveu ir. Aí a minha mãe foi com as minhas irmãs, com a Gemima, a Bega, o Levi, e deixou os 2 menores com os meus tios, até ela poder se ajeitar. E a minha mãe foi trabalhar como faxineira, porque ela não tinha outra profissão a não ser, ela sabia vender, ela sabia comercializar. E isso para ela foi muito penoso e humilhante, porque as pessoas com quem ela foi trabalhar, ela não podia sentar na mesa para comer, ela tinha que comer com o prato na mão lá no quintal. E nós fomos acostumados, educados, que mamãe tinha várias pessoas que trabalhavam em casa, inclusive uma delas morou 10 anos com a gente, que eu a chamava de mãe, né? Que até achava que ela era minha mãe, porque mamãe trabalhava o dia inteiro e ela que ficava com a gente.
e todo mundo comia na mesa. A gente não fazia distinção. Até hoje nós não fazemos distinção. Os estudos sempre foram presentes na vida da assistente social, hoje aposentada. A facilidade em lidar com dependentes químicos e pessoas em situação de vulnerabilidade a motivou a ir em busca da graduação em serviço social. Por um período, Dorcas viveu em São José dos Campos até concluir os estudos. Tive um irmão, abaixo de mim, que ele se envolveu com dependência química. Só que a gente não percebia, mas eu percebi e eu falei para minha mãe. E aí minha mãe foi falar com ele o que era, que ela não entendia, porque tudo aquilo pra gente era novidade. Só que eu lia muito, eu era muito curiosa, e eu comecei a perceber, que ele estava ficando diferente e tal. E a minha mãe foi falar com ele negou, claro, que eles são negacionistas, E a minha mãe ficou muito brava comigo, sabe? E ela ela até me ameaçou a me bater, porque eu estava fazendo o quê? Eu estava caluniando meu irmão. E na verdade o meu irmão acabou se envolvendo tanto nas drogas que ele acabou falecendo por isso, E deixou 4 filhos, Hoje os filhos deles estão bem, mas infelizmente, pela falta de conhecimento, ele poderia ter se salvado, se a gente tivesse mais conhecimento. E aí eu comecei a ler muito sobre isso, Sobre esses problemas e por que causa o problema da droga. E eu resolvi me especializar depois. Dorcas é prova de que o recomeço é sempre possível. Transformou a dor em novas possibilidades de viver a vida. Eu não era namoradeira, sabe? Tinha bastante meninos que queriam namorar comigo, mas eu não era. Eu me sentia... Eu me sentia feia, sabe? Me sentia assim... sem condições financeiras. Não tinha, porque todo o dinheiro era para casa, era para comida. Eu trabalhava e eu não via nem um tostão. Aí que eu comecei a me arrumar melhor, fazer coisas para mim. E aí eu casei, comecei a namorar, com 21 anos eu casei. Aí eu tive um casamento que no começo foi maravilhoso. E depois eu comecei a ter problemas, porque meu marido era mulherengo, E ele parou de trabalhar aos 35 anos, e eu que tomei as rédeas da casa, 4 filhos, mas meus filhos estudaram. Hoje meus filhos estão muito bem, melhor do que eu. E eu com 57 anos, eu comecei a construir aqui, com meu dinheiro, E continuo fazendo algumas coisas ainda, para deixar a casa melhor. E gosto de viajar. Aí foi que eu comecei a viajar depois dos 50 anos. Fiz algumas viagens que eu gostava, fui para Machu Picchu, que eu sonhava, Eu gosto muito dessas coisas arqueológicas, Aí eu viajei, e eu viajo muito sozinha. Eu não fico esperando pelos outros. Aí eu fui para Bolívia, fui para Machu Picchu, fui para o Chile, fui para a Colômbia. Foi na escrita que ela encontrou a cura para os traumas. Voltei para cá e falei assim, eu vou curar dos fantasmas do meu passado. E vim para cá sozinha. E comecei a escrever. A escrever, eu tenho algumas coisas escritas, comecei a fazer crônicas, Depois eu conheci o Pitágoras, aí aprendi a fazer poesia. E isso me ajudou muito a me reconstruir por dentro, sabe? É você buscar no seu inconsciente, porque o inconsciente, eu sempre falo isso, ele não é passado, ele é presente. Então eu trouxe para o meu presente as coisas boas. E os meus fantasmas do passado foi morrendo.
Hoje ele não tem mais direito na minha vida. Tanto não tem espaço que o amor por Caraguatatuba e pelo dom de viver fazem Dorcas ter uma nova perspectiva. É a minha cidade, né? É a minha cidade que eu vivi um período de infância maravilhosa, um período de adolescência que eu não tive e vivi muito pouco a minha juventude aqui, mas o meu período de infância foi muito marcante. Algumas amigas que eu tinha aqui, que eu tinha muito carinho, que me marcaram, que me, né? Eu vim, foi um resgate que eu vim fazer, e um resgate hoje é a cultura, né? Que eu gosto de me envolver com a cultura, que eu vejo que Caraguá ela é rica, cultura, nós temos pessoas maravilhosas aí, sabe, envolvidas na cultura, para trazer, para mostrar quem é o verdadeiro caiçara, que de raiz, né? Porque tem muito caiçara que não sabe nem o que é mexilhão, o que é marisco, que não sabe nem o que é pescar uma lagosta com uma laçada de mato, né? E a minha família adora, né? Vir ficar comigo e viver. Caraguá é vida, sabe? E eu tenho eu não sei bem como que é, se é rifão que fala, que tudo que eu escrevo eu coloco, a vida é um espetáculo, quando eu faço. Porque eu vejo aqui em Caraguatatuba, tudo um espetáculo. Eu vejo você é um espetáculo. Eu olho para ele é um espetáculo. Eu olho para esse menino que se reinventou, é um espetáculo. Eu não sabia nem o que era a palavra reinventar quando eu era adolescente, que passei por tudo isso. Mas me reinventei várias vezes, sem saber o que eu estava fazendo. E vim para cá para me reinventar.